Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, como usar o material do mapa bíblico do projeto Mente Bíblica, né? Para você conhecer aí um pouquinho. Eu imprimi aqui, ó, um dos mapas mentais, que é o do capítulos de Esther, pensando mais sobre os capítulos de Esther. E ele fala sobre todos os capítulos de Esther. Tá em destaque aqui, ó, os 4 primeiros capítulos, que é aquele momento primordial ali do texto, né? Aquele momento mais tenso do texto, desde quando da destituição de Vasti até o momento que a rainha Esther é perguntada, né, pelo tio, pelo Mordecai, por que é que ela está ali, né? Que é chamada a atenção para a necessidade dela estar ali para poder salvar o povo de Deus. Então são os 4 principais capítulos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo. E tem aqui as reflexões que eu já vou mostrar como é que a gente usa esse mapa mental, mas ele tem também os outros capítulos. Então tem aqui menor, o capítulo 5, capítulo 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Todos os textos bíblicos são de reflexão relacionado, nos leva a pensar sobre o amor de Deus, né? Aí eu imprimi aqui também algumas folhas, né, das páginas de recorte. Olha, as páginas de recorte são assim, né? São as figuras relacionadas aos mapas mentais, mas que você pode fazer sua própria devocional. Então tem aqui, né, para você recortar as figuras. Essa daqui foi da página especial da conferência, né? Conferência de mulheres que teve lá em Juiz de Fora, que nós passamos lá estudando sobre improváveis, imperfeitas, mas escolhidas, que foi agora, né, em Juiz de Fora. Então tem aqui a última página especial, também tem um mapa mental com as mensagens lá, né, das irmãs que participaram lá das pregações. E tem aqui, ó, a página dessa devocional, desse mapa bíblico aqui, né, tá aqui o mapa mental dos capítulos, do resumo, né, dos capítulos de Esther, pensando sobre os capítulos de Esther, e tá a folha de recorte. Então, se você perceber, né, na folha de recorte tem aqui as figuras que tem aqui também, para que você possa olhar no seu computador e ir fazendo no seu caderno, montando no seu caderno, que eu vou ensinar a fazer aqui. Ou você mesmo ir tendo aí outras concepções a respeito, conforme você for estudando, vai descobrindo outras informações aí que Deus vai te dando, outras instruções que Deus vai te dando, e você vai montando aí o seu próprio mapa mental também, que eu vou explicar como é que a gente usa aqui, como é que a gente monta. Então tem aqui a folha de recorte desse aqui, do mapa mental, do Pensando Mais sobre os capítulos, né? Lembrando que são 7 mapas mentais que eu tenho lá, um de bônus, né? Então são 8 mapas mentais, na verdade. Esse aqui é um outro mapa, outra folha de recorte do mapa mental. Esse daqui é sobre Amã, né? A biografia de Amã, as concepções ali relacionadas às atitudes de Amã, aos momentos que ele aparece na história ali também, né? Tem a biografia dele, de onde ele vem, que povo que ele era. E esse aqui é a folha de recorte, tem um mapa mental falando sobre ele também lá, né? No projeto Mente Bíblica. E essa aqui é a folha de recorte que eu imprimi para você ver também, que também dá para ir montando no seu caderno aí, né, o mapa mental, porque aí ajuda a fixar melhor o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Aqui a folha, né, que é do mapa mental, sobre Pensando Mais sobre os capítulos de Esther. Lá no PDF você pode clicar aqui nos direcionáveis, né, nos links direcionáveis. Você pode ouvir a música Deus Fiel de Diante do Trono enquanto você prepara o seu estudo, ou então colocar, né, com as pessoas com quem você fará o estudo ou a devocional. E você pode também assistir sobre o panorama bíblico. Lá tem um vídeo muito legal, um pessoal que faz uns vídeos animados também, assim, né? Que é muito legal para você entender sobre o livro de Esther, o contexto, né, e tudo mais a respeito do livro de Esther. E aqui tem o mapa mental
a respeito dos capítulos do livro de Esther, em destaque capítulo 1, 2, 3 e 4, que são os principais cenários ali da história bíblica de Esther. E aqui a gente tem, então, os outros capítulos e algumas considerações. Bem, primeiro você precisa definir com quem você vai fazer esse estudo bíblico. Se você entender que é uma devocional, que é para você, então para você estudar a respeito do livro de Esther, você vai pegar o seu caderno, né, de estudo bíblico e vai preparar o seu caderno de estudo bíblico. Eu tenho aqui o caderno que eu uso, tá? O meu caderno é de capas de folhas coloridas. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a capa do meu caderno. Eu trabalho com scrapbooking também, né? Então, se você quiser um caderno devocional personalizado, pode me chamar também, que eu preparo para você com essas folhas coloridas, né? Elas vão em branco, né, gente? Mas são folhas coloridas que você pode fazer o seu devocional. Tem essas cores fortes. Eu tenho um outro caderno que são cores em tom pastel aqui, ó, tá vendo? Eu faço essas artes e aí esses aqui são em cores em tons pastéis também. Então tem aqui, ó, no mapa mental sobre Esther, e também tem esse daqui, tá? Eu vou fazer nesse daqui da cor azul, porque eu quero um fundo colorido. O mapa mental ele serve para organizar as nossas informações de estudo de uma forma mais facilitada, né? De uma forma mais prática, para que assim que você olhe para as informações, você saiba do que se trata aquilo que você destacou ali sobre o seu estudo. Então o mapa mental serve para isso. Então quando você olha para o capítulo 1, por exemplo, você vê lá, ó, não negocie o valor da sua presença. Então, se você ler lá o capítulo 1, é aquele momento de Vasti, que ela não vai até o rei, né? O rei chama. E aí você tem no outro mapa mental que eu fiz tudo sobre Vasti, sobre a questão desse convite feito a uma rainha, né? Para que você consiga entender, né, o que implicou aí essa recusa da Vasti de estar lá. E por que eu coloquei não negocie o valor da sua presença. Então, uma das informações que está no outro mapa mental sobre Vasti é que a rainha, né, ela foi convidada para fazer um papel de concubina. E aí ela não vai até lá, porque essa parte da animação da festa, de ir até lá e esbanjar a beleza do reino, eram as concubinas que faziam, as mulheres do harém, né, as concubinas. E as concubinas eram mulheres de povos que tinham menos prestígio. Então ela não vai porque esse não era o papel dela, ela não representava essas mulheres com menos prestígio nesse reino. Então ela não negocia, ela perde a coroa, mas ela entende qual é o papel dela, o que ela está fazendo ali, o que ela representa nesse reino. E é importante, né, a gente ter essa informação para entender esse movimento aí da saída de Vasti, na verdade, né, do momento em que o rei retira a coroa dela, tá ok? Então, quando você olha para o capítulo 1 aqui, nesse mapa mental que está falando sobre um resumo dos capítulos, você tem no capítulo 1 a respeito disso, não negocie o valor da sua presença. E aí, se você estiver estudando com mais alguém, né, você já vai pegar lá esse seu capítulo 1, se você tiver no computador, você pode fazer só esse momento aqui do computador, né, mostrar só esse momento aqui dessa florzinha e mostrar para eles, olha, não negocie o valor da sua presença. E já dá muito o que falar, né? Aonde que a gente fica negociando o valor da nossa presença, o quanto muitas pessoas mendigam estar nos lugares, né, atenção, querer atenção, porque não sabe o seu verdadeiro valor. Então, já tem aí uma discussão e uma reflexão a ser feita. Se você está utilizando para você mesmo, aqui nesse vídeo, eu vou fazer fazendo aqui, né, vou demonstrar, fazendo como quem vai usar esse mapa mental para o seu próprio estudo, tá bom? E de vez em quando eu vou dando as dicas aí de como você usar isso no coletivo, com outras pessoas, tá ok?
Vou deixar aqui esse mapa mental já pronto, que é do projeto Mente Bíblica, né? Vou deixar ele aqui do ladinho para eu ir acompanhando. Você pode imprimir, que nem eu fiz, que você consegue ler bem aqui o que está escrito. Se não, você pode deixar lá no computador e vai fazendo o seu próprio mapa mental, aproveitando essa estrutura aqui e colocando as suas reflexões aqui dentro, tá ok? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Olha, eu tenho aqui uma caneta esferográfica Bic, tá? Eu vou usar a cor preta só para facilitar aqui, mas você, quanto mais colorido for o seu mapa, mais legal é para você, para sua memória, como recurso visual que vai contribuir para o seu aprendizado, tá ok? Já fiz os recortes da folha, né? Já mostrei que a folha vem inteira lá. Já fiz os recortes, se você perceber, ela tá num tamanho menor do que o mapa mental, tá? Aqui, ó, essa florzinha aqui, ó, tá vendo? Tá menor, mas não tem problema, porque aqui você vai escrever as suas informações. E aí eu vou te mostrar como. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é o resumo do capítulo, né? Então eu preciso informar que esse é o resumo do capítulo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um post-it, tá ok? Deixa eu pegar aqui. Ó, vou usar um post-it, tá bom? São aquelas folhinhas, né, que colam assim para recadinhos, tá bom? Do tamanho que você quiser. Eu tenho vários. Esse aqui é do tamanho, né, mais quadricularzinho. Vou colocar ele aqui, ó, na ponta. Vejam que não precisa necessariamente usar os recortes, né? Você pode usar os recortes para decorar, mas você pode fazer o seu próprio mapa aí também usando o material que você tem em casa. Não tem o post-it, o papel branco, né? Porque o fundo é azul. Se o seu fundo é branco, nem precisa, você já escreve direto na folha. Então eu vou escrever aqui, ó, que esse é o resumo 2 capítulos de Esther. Tá? Vou botar aqui só que ele é do Mente Bíblica. É importante você colocar de onde você está tirando, se você fizer aí os estudos, né, de outro material e tudo mais, coloca de onde você retirou as referências, o que você está estudando, para depois você ter acesso de novo lá, caso olhe para o mapa. A ideia é olhar para o mapa mental e já lembrar tudo que você estudou, mas às vezes, né, pode ser que o resumo não funcione e aí você sabe de onde você tirou, tá ok? Aqui, ó, eu vou colocar essas florezinhas aqui, já vou colocar aqui, tá? No mapa mental, ele tá no meio aqui certinho, certo? Mas eu não, como eu tenho um arame no meio, então eu não vou colocar direto no meio aqui, né? A não ser que eu corte e bote. Acho que eu posso até vamos fazer, né? Pra ele ficar no meio, ó. Vou cortar no meio. Vou pegar aqui a fita dupla face, que você pode usar cola mesmo. Eu prefiro a dupla face porque é mais rápida, né? Ó, botei a colinha, tirei a dupla face, colei aqui, ó, no meio. Aí vou colocar a outra na outra parte. Aqui, ó. E vou colocar aqui na mesma direção, aqui, ó, tá? Nas beirinhas. Soltou aqui as pontinhas, não tem problema, você cola depois, tá? É porque eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E você depois vai colando aí as informações, ó. Então eu tenho aqui, tá vendo? Mapa mental. No nosso mapa mental, cada bolinha dessa tá um capítulo de reflexão, certo? Deixa eu tirar aqui. Tá um capítulo de reflexão. No capítulo 1 é aquela questão do não negocie o valor da sua presença. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar, ó. Eu tenho aqui a... Tá vendo?
vou colocar, ó, um outro post-it aqui, ó. Ó, esses post-its aqui você compra em papelaria. Esse aqui tem formato de plaquinha. Eu vou colar, ó, esse aqui amarelinho. Lembrando, pessoal, que é só porque o meu material aqui tá escuro, tá? Mas você pode fazer direto. Eu vou prender aqui, ó. Ó, deixa eu endireitar. O post-it é bom que você cola, depois você descola, né? Se não ficar legal, tá? Esse aqui é do capítulo 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, não negocie o valor da sua presença, tá? Ó, não negocie o valor da sua presença, tá bom? Tá aqui. Vou botar só uma fitinha aqui, ó, na ponta do post-it, porque para ele ficar aqui fixo, tá? Que esse meu post-it aqui, ele já é antigo e a colinha dele já quase não segura direito. Então, olha lá, ficou, tá? Esse é o capítulo 1. Então, eu vou botar o número 1 aqui, ó. Eu vou fazer o número 1 assim, ó. Tá vendo? Ó, é o meu mapa. Então, quanto mais contato eu tiver com ele, mais conexão eu vou ter com a informação. Ó, fazer capítulo 1, tá vendo? Ó, eu fiz o número 1 aqui. E aí vou fazer isso nas outras partes também, ó. Vou colocar um post-it de cor diferente, tá? Vou colar aqui, ó. Esse é o 2. Esse aqui é o 4, aqui embaixo, ó, mais ou menos na mesma direção. Ah, Priscila, eu não tenho esses post-its. Ó, não tem problema. Eu falei, seu caderno vai ser branco? Faz o seu caderno direto. Como é que eu faço no meu caderno direto se ele for branco? Eu não vou fazer esse post-it. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai lá no seu caderno e ao invés de fazer, você vai fazer, ó, um retângulozinho, ó, tá vendo? Tá certo? Você faz o retângulo, ó. Se não tiver o post-it, olha aqui, ó. Tá certo? Na sua folha branca, você vai fazer o destaque e vai escrever aqui dentro a informação, tá? E aí você vai montar lá. Ó. Tá bom? Fiz lá, fiz em todos. Não vou botar o destaque em todos agora. Depois, no final, eu gravo, bato uma foto, tá? Com ele já com todos destacados aí, pra não ter que fazer isso aqui agora. Tá bom? Tira a fita aqui, ó. Vou colando nas pontinhas. Tá vendo? Porque aqui são os principais capítulos. Ah, eu não quero estudar todos os 4, de repente no grupo. Eu quero estudar só esse primeiro do valor. Não tem problema. Você pode pegar esse aí, né, do primeiro, que não negocie só o valor da sua presença. E aí colocar, olha, nesse daqui eu coloco qual é o meu papel, aonde eu estou, qual é a importância, qual é a minha importância, eu reconheço o meu valor. Você coloca as informações a respeito desse capítulo, tá? Vou fazer aqui, ó, capítulo 2 aqui, tá? Só para deixar o capítulo 2 aqui, ó, meio erradinho aqui a direção. Ó, 2, vou fazer 3 aqui, ó. Tá, capítulo 3, ó, já que eu engordei o 2, vou engordar todo mundo. Tá, para eles não ficarem desnutridos. Capítulo 3 e o capítulo 4 aqui, ó. Tá? Capítulo 4 aqui, ó. Tá certo? Capítulo 4, certo?
Aí no meu mapa mental, e aí eu vou escrever todos eles aqui, né? Ó, nesse primeiro é não negar o valor da sua presença. Nesse segundo é leve a sério seu tempo de preparo para se encontrar com o rei. Então, nesse segundo aqui, é o tempo de preparo para se encontrar com o rei. A Esther teve um tempo de preparo para se encontrar com o rei, né? Que está escrito lá no capítulo 2, quanto tempo ela levou, todo o processo. Você vai ler o texto bíblico, tá aqui embaixo da minha Bíblia, ó. Tá vendo, gente? Tô toda marcadinha aqui, ó, com as coisas sobre os capítulos que a gente foi lendo aqui, tá vendo? Ó, tem aqui tudo que foi, ó, tudo que eu fui estudando também, tá? Tem que ler a Bíblia, gente, não é só copiar o mapa mental, não, tá bom? Leia a Bíblia, isso é para te ajudar a entender. Então, leu o capítulo 2, viu lá que teve um tempo de preparo também. Então, quanto tempo de preparo eu levo? Aí, olha que interessante, aqui, deixa eu botar aqui os negocinhos. Aqui eu vou colocar o tempo de preparo, né? Então, ó, o tempo de preparo, como é que eu faço o meu momento com Deus? E aí eu vou começar a estabelecer, ó, preparo, tá? Tempo de preparo no capítulo 2. O terceiro capítulo é o Seja Fiel a Deus, que é quando Mordecai não abre mão da sua fidelidade a Deus, mesmo com tudo, com todo ali o mal-estar que há entre ele e a Amã, que há entre a mãe e ele, né? Então, seja fiel a Deus. Então, eu vou botar aqui, né? Seja fiel a Deus. E aí aqui, ó, quem sabe para esse tempo você chegou até aqui. Então, o tempo chegou, né? Eu vou botar assim, porque não vai caber aquilo ali tudo escrito, né? Ou até cabe, mas eu tenho que escrever bem devagarzinho. E aí, vamos lá para agilizar aqui, ó. O tempo chegou, tá? Então, o que eu vou pensar agora no texto? Eu vou ler o capítulo 1 e vou pensar no capítulo 1. Olha, não negocio o seu valor. Então, qual é o meu valor? Vou colocar aqui, ó, que valor eu tenho. Ó, tá? Botei escrito ali. Como ele é escuro, então ele vai ficar com uma escrita difícil de entender ali. Mas você chega perto, é um material seu, né? Lá na hora, lá, você vai fazer um balãozinho, né? Se você estiver estudando junto com as pessoas. Então, qual é o valor que eu tenho? Então, eu vou colocar as respostas aqui, ó, em volta desse balãozinho, desse primeiro balãozinho. Eu vou colocar as respostas. Ó, uma das coisas que eu entendi é que eu pertenço, lá na história de Vasti, que eu pertenço a um povo especial, né? Eu pertenço a um povo especial. Então eu botei aqui, ó, pertenço a um povo especial, né? Que povo especial é esse? Eu pertenço ao povo de Deus, é um povo especial. Então eu não posso negociar a minha presença, não. Se não for para representar o meu rei naquele lugar, eu não preciso estar naquele lugar. Eu não vou até aquele lugar para agradar ninguém, eu vou até aquele lugar para agradar a Deus. E se não puder ser assim, então eu não estarei presente, sabe? Eu não vou estar num lugar onde eu não deveria estar. Vasti não estava no lugar onde não deveria estar, né? Ela perdeu a coroa. Às vezes a gente vai perder aquela amizade, vai perder o prestígio naquele lugar da empresa, vai perder o grupo, né, de amizade ali das pessoas que estão estudando junto com a gente. Mas se for em prol de agradar a Deus primeiramente, então ok, tudo vai dar certo. Vasti não morreu, né? Vasti só retirou a sua coroa, mas Vasti continuou viva lá onde ela estava, certo? E ela pôde falar lá com certeza, né? Ela falava com orgulho lá da reputação dela. Não, eu não fui mesmo, porque aquele papel não era um papel para eu ser feito, para que eu fizesse, né? Não era para eu estar lá. Então, ela estava de cabeça erguida, estava entendendo que aquilo era o correto a ser feito, e a gente também não pode negociar. Então, eu pertenço a um povo especial. O que mais?
que me leva a pensar sobre não negociar o lugar onde eu estou, né? O que você pode fazer aí? Qual é o seu valor no lugar onde você está? Aí, no outro dia, né, depois, se você estiver lendo todos os 4 capítulos, ok. Eu recomendo que leia um capítulo por vez, tá ok? Porque aí, se você estiver fazendo um estudo, né, por exemplo, para alguém, para outro grupo, sobre o livro de Esté, escolha um dos capítulos para falar, para você pensar bem sobre aquilo, extrair tudo que aquele texto pode extrair, leia o texto em detalhes. Se você tem uma mente bíblica, os mapas mentais, todos são 7 mapas mentais sobre o livro de Esté. Então você pode olhar lá sobre Vashti, sobre o Império Persa, sobre a história de Esther mesmo, né? Sobre Esther, a personagem Esther, sobre Amã, sobre Assuero, sobre o rei. Você tem um momento, tem a folha devocional mesmo, né? Que tem lá as perguntas, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai olhar lá as figuras, vai olhando as referências bíblicas que estão lá, lendo, entendendo o que Deus vai falando com você, e aqui você não vai reproduzir o que está no mapa mental, não, tá ok? Você vai anotar as suas reflexões sobre aquilo que está estudando. Então esse mapa mental é um guia de estudo, para mais prático do que um livro, né, uma literatura, uma revista GBD, é um mapa mais prático. Por isso que você pode tanto aplicar na sua devocional, quanto para fazer estudo com outras pessoas também. Com criança é legal de você fazer, porque tem essa coisa do recorte, da colagem. Você pode imprimir quantas vezes você quiser, ok? Então você vai colando lá. E aí, olha, aí é que eu tenho o tempo de preparo no capítulo 2. Quanto tempo ela se preparou? No nosso mapa mental, tá? No nosso mapa mental tem aqui, ó, aqui no cantinho, o que é devocional, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, devocional, período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Então tem aqui nesse cantinho um momento devocional. Quando você pensa, né, sobre o tempo, levando a sério o tempo de preparo para estar no reino, você tem que levar a sério o seu tempo devocional. Então é bom você lembrar do seu tempo devocional. Aqui no nosso mapa mental, ele está aqui no cantinho, tá ok? Essa referência, tá aqui a imagem, tá vendo? Ele está em tamanho maior, aqui ó. Aquele da flor estava menor, esse aqui está maior, tá vendo? E aí na folha de recorte também, são 7 folhas de recorte que acompanham os mapas mentais, tá? E aí você vai pegar então aqui, ó, esse momento de devocional, e você vai colocar o seu propósito. Olha, é o tempo que eu uso para falar com Deus, para conversar com Deus. Como é que eu tenho feito isso, né? A rainha Esther, ela precisou de muito preparo, de óleos, de especiarias, de maquiagem, de instruções ali, né, do pessoal que cuidava dela ali, né, dos servos, para poder ficar fazendo ali, dando atenção a tudo que ela ia precisar saber para quando entrasse na presença do rei. Então, como é que fica esse momento? Eu vou colocar, ó, no meu mapa mental, tá aqui no cantinho, tá? Mas eu vou colocar aqui em cima, porque se você ver no computador, aqui não tinha espaço para colocar aqui, tá? Mas você pode colocar do ladinho, pode colocar onde você quiser também, tá bom? Ó, e aí eu vou colocar aqui, porque aqui tá falando do tempo de preparo. Então, meu momento devocional. Ó, eu colei ali com adesivo, com a fita dupla face. E aí eu vou escrever aqui, ó, no meu momento devocional, meu propósito devocional, a minha oração. Eu preciso que Deus me ajude a manter minha rotina devocional. É a minha oração. Nesse momento eu vou orar, vou falar com Deus. Deus,
a Esté preparou tanto tempo e eu fico tão pouco tempo lendo a sua palavra, tão rápido, né? Então você vai fazer esse momento de reflexão. Aqui nesse espaço aqui, você não vai escrever o que é devocional, como está aqui no mapa mental. Você vai colocar a sua dificuldade, ou agradecer o seu momento devocional, ou colocar ali um momento em que você vai fazer essa súplica de preparo, alguma coisa que te prepare para esse momento devocional, ok? E aí, ó, aqui eu vou colocar lá, quando eu li, eu entendi que ela dedicou todo o tempo, ela abriu mão de tudo que ela fazia antes para investir tempo daquela rotina nova ali para ela. Então ela tinha uma rotina, e a gente sabe o quanto é difícil a gente mudar a rotina, né? A gente fica, não só fisicamente quanto é difícil mudar a rotina, mas também emocionalmente, né? A gente fica meio que perdido. E ela mudou a rotina, ela tinha uma rotina ali fora do palácio, e agora ela tem uma rotina ali. E ela aceitou essa mudança de rotina. Então, eu vou colocar aqui que Deus, a minha rotina, a questão da rotina. Ó, eu preciso abrir mão em prol de uma rotina de qualidade devocional. São nas devocionais que Deus fala com a gente. Preparar uma mensagem, né? A gente que prega, às vezes a gente só senta perto da Bíblia para preparar isso tudo para a gente mesmo, né? A gente pega algumas pessoas que compraram, a maioria das pessoas que já adquiriram os mapas mentais e as folhas de recorte, quiseram esse material já pensando em fazer estudos, né? Mas é interessante que primeiro a gente faça para a gente, que tenha esse momento de qualidade, né? Esse momento de parar para pensar o que Deus está falando com a gente, qual é a nossa qualidade de devocional, do tempo devocional, o que eu tenho que abrir mão em prol de ter uma qualidade melhor do tempo, tá? Para esse momento devocional. E sabe o que é interessante? Aqui no capítulo 5, ó, tá vendo? No capítulo 5, no resumo, eu coloquei aqui que Esther não faz nada no calor da emoção. Ela ora por 3 dias e cria uma estratégia. Então ela tem essa referência do agindo Deus, quem impedirá? Ora, se eu estou falando aqui a respeito do preparo, do tempo de preparo, esse é um momento bem bacana de eu pensar sobre esse capítulo 5 aqui, né? Então eu posso ir lá direto no capítulo 5, ó, eu li o capítulo 2, aqui sobre devocional, e agora eu vou direto no capítulo 5, e aí tá aqui, ó, a figurinha do capítulo 5 bem maior, né? Para que eu possa anotar, ter as minhas informações, tá ok? E aí eu vou colar então aqui, ó, chegar um pouco para cima, eu vou colar, ó, o meu preparo tá aqui, né? Então eu vou colar o capítulo 5 aqui, ok? Vou chegar para cá, vou colar o capítulo 5 ali, porque tá falando desse preparo que ela teve de 3 dias de oração, ela não fez por impulso. Ora, se eu tenho uma devocional, uma rotina devocional, para estar ali com Deus, orando, suplicando, pedindo, eu vou esperar que Ele responda. O meu tempo, ó, se eu não colo a folha toda, ó, eu consigo pôr por baixo também, tá? Por isso que eu vou botando só umas pontinhas. Se você for usar cola, cola só uma pontinha. Depois que o seu mapa estiver pronto, você volta e cola todas as pontas, tá? Que aí você encaixa, ó, por baixo aqui, ó. Eu vou encaixar, né? Você pode encaixar também, ó, tá certo? Tá falando sobre isso. Então aqui, ó, no capítulo 5, vou botar aqui, ó, capítulo 5. No capítulo 5 ensina a gente então que ela não fez nada por impulso, e tem esse agindo Deus aqui, quem impedirá. Tá aqui o agindo Deus, quem impedirá. Aí é menor, acho que é o mesmo tamanho, ó. Tá um pouquinho maior, né, também. Vou colar esse agindo Deus, quem impedirá aqui, ó, tá?
Vou colar ali, ó, prender aqui a fita, soltar e vou ocupar aqui, ó, tá? Esse Agindo Deus, que aí é um enfeite, né? Ele é um enfeite, ó, tá embaixo também aqui, ó, tá vendo? Tá embaixo dessa tardezinha assim, né? Ó, do post-it, colei lá, Agindo Deus, quem impedirá. Olha, o tempo devocional, o tempo dela, o tempo que a gente investe conversando com Deus, a gente vai conhecendo os planos de Deus. Então, no capítulo 5, não faça nada por precipitação. Não faça nada no impulso, né? Espere Deus falar, orientar, responder, tá? Conheça Deus e suas estratégias, tá ok? Conheça Deus e suas estratégias. Aí aqui, ó, tá vendo? Tem uma faixazinha aqui, ó, tá? Eu vou colocar com uma outra caneta de outra cor, vou pegar a caneta rosa aqui, ó, e vou colocar a palavra espere, ó. Espera, né? Não vai no impulso, não. Calma. Deixa Deus tratar com você o que Ele quer falar com você. Então, espera um pouquinho, né? Marca, ó, lá na sua Bíblia, vai lá no capítulo 5. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, se não tá muito marcada. A minha tá muito marcada. Tá vendo? Mas eu botei os post-its, ó. Os post-its estão colados mesmo em cima do texto, porque essa Bíblia é a Bíblia que eu uso para devocional decore. Então, que é essa devocional criativa, que é com esses coloridos. Então tá aqui anotado, tá? Para esperar, para esperar mesmo. Então o capítulo 5 tá meio que coberto, tá? Mas eu botei aqui, ó, espere. Então espera um pouquinho, não vai no impulso. É o que o capítulo 5 me ensina. Se eu tenho um momento devocional com Deus, se eu me preparo, se eu tenho um tempo de preparo diário com Deus, aí olha que legal, eu tenho na página especial. Na página especial, ó, ela tá cortada, tá, gente? Mas eu já mostrei pra vocês lá no início do vídeo que essa é a página especial do congresso, né, de mulheres que teve lá em Juiz de Fora. E aí, no momento lá, a Ana Paula, aqui, ó, a pastora Ana Paula, né, do Ministério Satisfeito, ela falou assim, ó, um pouquinho cada dia, e quando o problema vier, você não terá que inventar uma mulher, né? Não vai ter que inventar uma serva de Deus. Eu vou